Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Graças a Deus pela palavra do Deus Todo-Poderoso que nos ilumina o nosso entendimento. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, posteriormente através do vídeo. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente e que Ele possa produzir um ótimo entendimento, um ótimo aprendizado na vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim, como eu disse, é um privilégio estar falando com vocês aí através do YouTube também. E eu continuo pedindo a vocês, que são os nossos inscritos, que deixe seu like ou seu dislike, deixe seus comentários, para que assim nós possamos ir interagindo e que eu possa entender que o conteúdo que nós estamos expondo aqui está sendo relevante para cada um de vocês e que vocês possam aí compartilhar em suas redes sociais, através do Instagram, através do Facebook ou do próprio WhatsApp também. Podem compartilhar, fiquem à vontade, para que assim mais pessoas possam ser abençoadas com a exposição da Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, e agradeço aí pela audiência que vocês têm nos dado, e eu também peço que aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam em nosso canal, cliquem aí no sininho das notificações, isso aí é muito importante para nós, para que assim você fique inteirado de tudo que nós publiquemos aqui em nossa plataforma, e que Deus possa te abençoar também. Então, sem mais delongas, nós temos aqui, nesta ocasião, um tema que é bastante relevante para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem a ver com o assolador que vem sobre as asas das abominações. Isso está lá em Daniel, no capítulo 9, de versículo 25 até o 27. Esse será o nosso texto base nesta ocasião, e eu gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia, por gentileza, abrisse conosco em Daniel, no capítulo 9, de versículo 25 até o 27. Algumas coisas a mais são faladas ali, mas vocês fiquem aí em mente que o nosso foco é falar sobre esse assolador que vem sobre as asas das abominações. Então, em Daniel, no capítulo 9, de versículos 25 até o 27, aqui está uma profecia que o profeta Daniel entregou a respeito de 70 semanas que estavam determinadas para o povo judeu. E essas 70 semanas, cada semana equivale a 7 anos. Então vocês fiquem com isso em mente. Quando falarmos de semanas aqui, não são semanas de 7 dias como nós temos hoje, mas aqui é um símbolo que Daniel usou para se referir a 7 anos. Então no verso 25 do capítulo 9 de Daniel, diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Até aqui nós lemos as Escrituras Sagradas e que o Deus Eterno possa lhes abençoar grandemente e lhes faça compreender as Escrituras. Essa profecia, meus irmãos, que Daniel traz aqui, se refere ao assolador que vem sobre a asa das abominações.
E deste modo, para nós podermos compreender essa profecia, é necessário que nós saibamos o que é uma abominação diante do Senhor. Mas eu gostaria de explicar alguns versos aqui que foram lidos, né? Então ele diz aqui, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ele está dizendo, ó, vocês devem entender que houve uma ordem aí, saiu uma ordem divina para a restauração e para reedificar Jerusalém, até o ungido, até o Messias, até o príncipe. E ele diz, 7 semanas e 62 semanas, portanto está dizendo aqui 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que Daniel está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que 70 semanas aí estão determinadas para o povo judeu, que são 490 anos. Isso tudo, se você se aprofundar aí no contexto de Daniel, você vai encontrar. Então, 490 anos aí estavam determinados aí para o povo judeu, até que Jerusalém fosse reedificada, mas ela seria reedificada em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, a vida do Messias, ele fala aqui, ó, depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará mais. E o ungido já não estará. Então, depois de 69 semanas, o que eu acredito que dá em torno de 486 ou 482 anos, seria tirada a vida do Messias. Depois de 400 e poucos anos, seria tirada a vida do Messias. Então, ele foi tirado. E depois ele diz, ó, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será em um dilúvio. Até o fim haverá guerra, dissolações são determinadas. Então ali foi morto o Messias, depois das 69 semanas, ali foi tirada a vida do Messias. Depois se levantou o povo de um príncipe. Uma coisa que vocês devem entender aí, que esse príncipe aqui, uma coisa que vocês devem entender, que esse príncipe do qual Daniel se refere aqui não é o Messias príncipe. Esse que vem, que aparece depois da morte do Messias, ali na cruz do Calvário. Esse daí é o anticristo. Então, ó, depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe. Depois do Messias vem o povo de um príncipe. Esse príncipe aí que Daniel se refere é o anticristo. Então, o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra e dissolação, são determinadas. Aí depois fala desse príncipe aí, desse anticristo. Ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Portanto, ele fará a aliança aí com muitos, com todo o povo da terra, por 7 anos. Ó. Então, uma semana é 7 anos. Ó. E na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ó, o que ele faz? Ó? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, passa-se esses primeiros 3 anos e meio aí do reinado do anticristo, que ele está reinando sobre o planeta Terra. Ele vai e quebra a aliança que ele fez com o povo judeu e com todos os países da terra. Uma aliança de paz que durará 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio iniciais aí, depois os outros 3 anos e meio que vêm são a grande tribulação, onde o anticristo ele vai, aquele terceiro templo que ele havia construído para os judeus nos primeiros 3 anos e meio, ele vai colocar uma abominação ali dentro. E a abominação será ele próprio, onde ele se sentará no lugar santíssimo, como sendo o próprio Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que ostentando-se como se fosse o próprio Deus, pedindo adoração. E aqueles que não o adorarem serão mortos. Então, como eu disse, essa profecia ela se refere ao assolador, que vem sobre as asas da abominação. E deste modo,
para podermos entender o que é uma abominação diante de Deus, é necessário nós vermos isso no contexto de Daniel. E se você olhar aqui no contexto de Daniel, você vai perceber que a abominação que o assolador trouxe aí foi uma adoração contrária. O assolador aí, no caso, o anticristo. Então, uma abominação dentro do templo de Deus, uma abominação diante de Deus seria uma adoração contrária. Onde, eu vou explicar para vocês, onde isso se refere a algo ou alguém que visa tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso em seu templo. Ou seja, um tipo de adoração que é contrária. Deste modo, esta profecia aqui, do assolador que vem na asa das abominações, ela se cumpre mais de uma vez. Ela se cumpre aí, podemos dizer, de 3 formas. A primeira vez, meus irmãos, que essa profecia ela se cumpriu, foi por volta do ano 170 antes de Cristo, antes do Messias se manifestar aqui na Terra. Então foi no ano 170, quando o Antíoco Epífanes IV, que era um rei grego, ele invadiu a cidade santa ali, Jerusalém, invadiu e saqueou ela. E de forma brutal, meus irmãos, ele tentou implantar a sua cultura helênica de todas as formas ali na Terra Santa. E desta forma, o que foi que ele fez? Ele chegou a profanar o templo que estava em Jerusalém. Aquele templo magnífico que havia sido construído e que era considerado uma das maravilhas do mundo. E sabe qual foi a forma que ele usou para profanar o templo de Jerusalém? Ele selecionou porcos e levou até o lugar santíssimo. E ali ele ofereceu esses porcos, mas não ao Deus Yahweh dos judeus. Ele ofereceu esses porcos em adoração ao Deus da sua cultura, que era Zeus, que era o principal Deus ali do politeísmo grego. Antíoco Epífanes IV é uma figura clara do anticristo. Mas se vocês perceberem o que foi que Antíoco Epífanes IV ele fez, ele cometeu uma abominação diante de Deus, ele pegou porcos, que eram animais ali considerados pela cultura judaica como impuros, e leva até o Santo dos Santos, até o lugar santíssimo, e ali ele oferece. E como eu disse, mas não em honra a Yahweh, não ao Deus dos judeus, mas em honra à sua divindade principal, que era Zeus. E ali ele profanou o templo de Jerusalém. E ele foi aí identificado também como o assolador que vem nas asas da abominação. Então, a primeira vez que essa profecia se cumpriu foi por volta ali do ano 170, quando esse rei grego aí, Antíoco Epífanes IV, invadiu Jerusalém, saqueou Jerusalém, e ali ele implantou um tipo de adoração contrária ao que estava estabelecido ao povo judeu. Porque o povo judeu, todos nós que somos cristãos, nós sabemos, eles tinham o costume de oferecer carneiros, cordeiros, bois ali para Yahweh, mas ele, como sendo um assolador que estava ali invadindo a cidade santa, ele vai e profana com um ar ali de deboche, demonstrando que ele estava subjugando Jerusalém e controlando Jerusalém. Ele oferece esses porcos aí para a sua principal divindade, que era Zeus, como eu disse aí, o principal deus ali do politeísmo grego. Mas tem uma segunda forma que essa profecia ela se cumpre. E essa profecia, meus irmãos, ela se cumpre nos dias de hoje, dentro dos grupos religiosos, dentro das igrejas. Desta forma, a segunda vez que essa profecia vem à tona é quando um segmento religioso ou uma comunidade aí dita cristã, ela escolhe um líder e ficam líderes ali orbitando em volta desse líder e dá toda a autoridade a esse homem, e desta forma declaram que ele é o único intérprete das Escrituras. E nesse sentido, tal igreja está entrando em um retrocesso, não em um progresso, mas um retrocesso, está voltando para trás, não está avançando.
e começam a apostatar da fé genuína, da fé ali apostólica que foi estabelecida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí se levantam homens, líderes dentro desse grupo religioso e, como eu disse, escolhem um líder e ficam em torno dele e julgam que ele é um santo, que ele é um iluminado e tiram as pessoas do foco. E o foco dos cristãos é o Salvador Jesus Cristo. Então, deste modo, meus irmãos, todas as vezes que um grupo religioso escolhe para si um líder e coloca ele como seu cabeça e dá total autoridade para ele e diz que ele é o único intérprete das Escrituras, que ele é o único pregador verdadeiro que tem no mundo, ali nós estamos vendo alguém que também é identificado como o assolador que vem nas asas das abominações. Então, tiram as pessoas do foco que é Cristo e sua palavra, e assim cometem o mesmo erro de Antíoco Epifanes IV, pois eles, com o seu dogma religioso, promovem aí um ensino herético que desviam as pessoas do foco e colocam eles aí em uma adoração que é contrária às Escrituras e promovem uma heresia. O reverendo William Branham, em seu livro intitulado As 70 Semanas de Daniel, ao comentar sobre essa questão, ele diz o seguinte, prestem bem atenção aqui, na página 148, parágrafo 195. Os atos dos nicolaítas, a organização começando a entrar em cena, os grandes dignatários, os grandes líderes em uma igreja, estando sobre as igrejas, assim dessa maneira, então se forma uma igreja católica, ou seja, uma igreja universal. E Paulo disse que não podia chegar o tempo do fim, e não pode haver este tempo do fim, até que venha uma apostasia da verdadeira fé pentecostal. Mas a fé pentecostal que o reverendo William Branham se refere aqui, não é essa fé que surgiu em 1906 ali, com William Seymour, ali no movimento da Rua Azusa, não. A fé pentecostal da qual ele se refere aqui é a fé dos apóstolos que foi revelada ali em Atos dos Apóstolos. Então, isso não vai acontecer, ele está dizendo aqui, antes que venha a apostasia, antes que as pessoas comecem a negar a fé e comecem a retroceder e comecem a divorciar-se com Cristo. E ele diz, a fé pentecostal será tirada. Então a fé genuína será tirada do seu lugar. E os dignatários aparecem. Dignatários são líderes humanos que aparecem em cena e começam a tirar a fé genuína do caminho, porque é um obstáculo para eles. Eles terão um homem que tomará o lugar de Deus, se sentará no templo de Deus e sobrepujará a si mesmo sobre todo o povo dessa maneira. E isso, vê o que é? Ele começa a explicar aqui o que significa nicolaíta. Nico significa conquistar e laos significa pessoas leigas. Então, desta forma, nicolaísmo ali são homens que se levantam e se propõem a conquistar as pessoas que são leigas, pessoas que não têm conhecimento do evangelho verdadeiro. E por não ter o conhecimento do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé apostólica que ele aborda aqui, eles passam a se entregar a uma heresia, a uma doutrina totalmente contrária e se afastam de Cristo. Então ele diz aqui, vê, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e ele se sentará no templo de Deus como Deus. E Paulo disse que haveria uma apostasia primeiro, nos últimos dias. E aqui estamos justamente agora. E vemos essa apostasia. E vemos a igreja afastando-se mais e mais disso e retrocedendo de novo. E estamos no tempo do fim. Correto? Então, para William Branham, quando isso se manifestasse, quando um segmento religioso se levantasse e escolhesse para si um líder aí e colocasse ele como cabeça, isso seria um grande sinal de que essa profecia aí do assolador que vem nas asas das abominações estaria se cumprindo. E desta forma, foi isso aí que a Roma papal fez também. Lá no primeiro século, quando pegou e se denominou
e criou este nome aí, essa nomenclatura que nós conhecemos hoje, que é a Igreja Apostólica Romana ou Igreja Católica Apostólica Romana, ali eles se desviaram de Cristo e de sua palavra e colocaram um homem, no caso aí o Papa, como seu líder, e vários líderes ficaram orbitando ao lado dele ali, à volta dele, e dizendo que tudo que este homem falava era autoridade e estava acima até da própria Escritura, estava acima até da própria palavra. E fazendo um paralelo a isto que aconteceu em Roma, nós podemos dizer que quando uma igreja ela se divide e ali se levanta um homem, um líder, dizendo que ele é o único correto, que ele é o único que tem a interpretação das Escrituras, e ficam outros líderes à volta dele, dando total autoridade para ele, isso aí se cumpre ali o assolador vindo na asa da abominação. Então, isso não é avanço, é um retrocesso. E como eu disse, isso foi o que a Roma papal fez, colocou um homem no lugar do Senhor e de sua palavra. Quando isso acontece, meus irmãos, é Cristo sendo aí rechaçado a nível de igrejas. Então, quando isso acontece, quando desviam o foco, tiram as pessoas da liderança de Cristo e colocam um homem no lugar dele, isso aí é Cristo sendo rechaçado a nível de igrejas. Colocam homens como seus cabeças e muitas vezes tem a aparência que, ao modo de entender dessas pessoas, esse homem que eles escolheram como seu líder, ele tem até mais autoridade que o próprio Salvador. E isso, com toda certeza, meus irmãos, eu posso dizer, primeiramente, é um ensino falso, é uma heresia, e isso é antipalavra, isso é antibíblico, porque isso nunca ocorreu na história de toda a igreja, na história de todo o cristianismo. E desta forma, isso é nicolaísmo, meus irmãos. Como eu disse, um movimento apóstata que aparece no livro do Apocalipse, que é a junção aí de duas palavras gregas, que anteriormente eu já expliquei para vocês aí. Nico se refere a conquistar, significa conquistar, e laos, pessoas. E desta forma, o nicolaísmo ele visava conquistar as pessoas que eram mais leigas, que não tinham conhecimento da palavra, e depois subjugá-las. E como eu disse, isso é antibíblico, isso é antipalavra, pois escravizam as pessoas em um dogma, representado em um homem, e isso também é anticristo. Então, fazer aqui uma breve recapitulação do que eu falei até aqui. A primeira vez que essa profecia se cumpriu foi no ano 170 depois de Cristo, quando aquele rei grego invadiu Jerusalém, entrou no lugar santíssimo ali do templo de Jerusalém e ofereceu porcos ali em oferenda ao deus grego Zeus. E ali ele trouxe uma abominação dentro do santuário divino, dentro do templo de Deus. E depois, a segunda forma que essa profecia se cumpre, eu disse para vocês que é todas as vezes que um segmento religioso, que um grupo religioso, uma comunidade dita cristã, aparece e se levanta no meio deles um líder, um homem, e ali à volta desse homem como líder estão outros líderes que dão toda a autoridade a esse homem, e eles julgam esse homem como sendo um santo, alguém que é perfeito, alguém que é o único iluminado, o único pregador da palavra, as outras demais pregações nenhuma presta, só a dele que serve, e deste modo estão cometendo abominação e estão escravizando as pessoas em um dogma que está representado neste homem. E a terceira vez que essa profecia vai se cumprir, meus irmãos, é a um nível muito maior. Até aqui eu apresentei a nível de igrejas e de grupos religiosos, mas a terceira vez que essa profecia se cumpre, a terceira vez que essa profecia irá se cumprir será em uma escala muito maior, pois será a nível global, quando o anticristo do escatom, o anticristo escatológico, se levantar. Como eu já lhes ensinei em outras ocasiões, esse anticristo será um líder político que irá se levantar aí no mundo. Ele irá emergir do meio das nações e ele trará um discurso de paz, um discurso tão eloquente que irá cativar a todos.
e desta forma ele governará o planeta Terra completo. Por outro lado, junto com o falso profeta, ele vai propor uma falsa religião, de modo que ele se assentará no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus, e exigirá adoração para ele próprio. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de versículo 3 ao 5. Veja como o apóstolo Paulo descreve isso aqui, 2 Tessalonicenses, de capítulo 2, dos versículos 3 até o 5. Então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no capítulo 2, de versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículo 3 até o 5, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, para que Jesus Cristo retorne, para que Jesus Cristo venha, primeiro é necessário que essa abominação aí, que o assolador traz, apareça, essa apostasia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que é necessário que essa apostasia apareça, esse negar da fé genuína apareça, para que o verdadeiro Cristo venha. Então é necessário que falsos profetas, falsos cristos apareçam, para que a profecia da segunda vinda de Cristo se cumpra. E nesse sentido, é necessário que pessoas comecem a rasgar a Bíblia literalmente, rasgando todos os ensinamentos proféticos que foram dados pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, e comecem a implantar novas doutrinas, novos ensinamentos, para que aquilo que é verdadeiro fique escancarado. O falso aparece para que o genuíno brilhe. E desta forma é necessário que homens como esse que eu descrevi aqui, que ostentam ser o próprio Cristo, apareçam. Certa vez eu vi uma história, isso aconteceu aqui nas ilhas do Caribe, numa ilha chamada Porto Rico. Um homem se levantou ali por nome de José Miranda de Jesus, e ele cria um movimento sectário ali chamado o Movimento Crescendo em Graça. E a partir daquele momento ele começa a trazer, entre aspas, um avivamento ali naquela ilha, traz um ensinamento totalmente contrário às Escrituras. Ele obrigava os seus seguidores ali a chamá-lo de pai, e desta forma, outra coisa equivocada que ele pedia que seus seguidores fizessem era que tatuassem o número 666 nos seus pulsos. E dizia para eles que o número 666, que é o número da besta, era um número de prosperidade, era um número de bênção, e que por isso era necessário que eles o tatuassem ali. Passado um certo tempo, por volta do ano de 2013, este homem falece. Acabam-se os seus dias de terror aqui nesta terra, eu digo terror, por conta do seu ensinamento falso. E deste modo, para dar continuidade ao seu segmento sujo religioso ali, agora já não era ele que era o Cristo, porque eu não sei se eu cheguei a citar, mas José Miranda de Jesus, ele subia nos púlpitos de suas igrejas e batia no seu peito e dizia: "Eu sou Jesucristo hecho hombre". E ali na sua língua hispânica ele queria dizer que ele era o próprio Jesus aqui manifestado na terra. E que quando as pessoas ouviam a sua pregação herética e suja, era para que eles entendessem que era o próprio Cristo que estava ali. Só que, como eu disse, no ano de 2013, ele falece, e ali seus seguidores ficam desesperados, porque eles entendiam que esse homem não poderia morrer, e daí a solução. Se levanta a sua excelentíssima esposa, e isso eu digo de um jeito irônico, e ela começa a declarar que ela é Jesus daqui para frente e que o povo deveria segui-la, porque ela era a manifestação daquilo que José Miranda de Jesus não havia conseguido terminar. Então, desta forma, isso daí, meus irmãos, é uma abominação, quando uma pessoa, sendo um ser humano,
ele começa a se intitular que é o próprio Cristo. E como eu disse para vocês, é uma adoração contrária, e vejo que o próprio anticristo ele faz aqui em Apocalipse, no capítulo 13, de versículo 12 ao 15. Esse texto, em uma ocasião, eu já expus ele aqui para vocês. A gravação deste sermão está em nosso canal no YouTube também, quem quiser consultar. O sermão foi intitulado O Falso Profeta. E veja o que está dito aqui, em Apocalipse, no capítulo 13, de versículo 12 até o 15. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Deixe-me ver aqui, Apocalipse 13, de versículo 15, deixe-me ver se é isso mesmo, Apocalipse 13, de 12 até o 15. Prestem bem atenção. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então este aqui é o falso profeta, ele recebe e exerce a mesma autoridade da primeira besta, que é o anticristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aqui, pelo que vocês podem ver, o que o falso profeta ele está fazendo? Ele está promovendo uma abominação, ele está promovendo um tipo de adoração contrária, não à besta propriamente dito, mas à imagem da besta. E aqui, o que acontece? Aqueles que não obedecem a essa instrução, eles são mortos, são degolados, são perseguidos e perdem a vida. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela não está fundamentada em sinais e prodígios, em milagres, mas ela está fundamentada na Palavra de Deus. E pelo que vocês viram aqui, o falso profeta ele terá autoridade para fazer milagres, para seduzir as pessoas. Martim Lutero, lá por volta do século XVI, ele dizia algo que é sumamente interessante. Ele dizia o seguinte: qualquer ensinamento, meus irmãos, que é contrário à palavra de Deus, deve ser rejeitado. Ele diz o seguinte: ainda que faça chover milagres todo dia, se o ensinamento não concorda com as Escrituras, deve ser rejeitado e não importa se faça chover milagres todo dia. Em suma, todo aquele que cria um dogma, um ensino, uma doutrina que é contrária às Escrituras e a promove por meio de sua falsa doutrina, promove uma adoração aí que é contrária para um Cristo que não é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é identificado como sendo o assolador que vem sobre as asas da abominação. Então o assolador, meus irmãos, é uma pessoa que tem o espírito do próprio anticristo. E ele promove uma abominação, por isso que ele vem na asa das abominações. Ele promove um ensinamento contrário, ele promove uma doutrina contrária, ele promove uma adoração contrária. E todos aqueles, meus irmãos, que danificam a palavra de Deus, eu gostaria que você que estivesse com a sua Bíblia, abrisse comigo em Apocalipse 22, versículo 18. Essa escritura não estava preparada, mas ela veio em mente e é importante nós citarmos ela. Então, em Apocalipse 22, versículo 18, veja o que está reservado para quem danifica a palavra de Deus, para quem retira ou para quem acrescenta. Apocalipse 22, de versículo 12 até o 19. João está falando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará
os flagelos escritos neste livro. Deus vai acrescentar as pragas que estão descritos aqui, ó. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, para quem acrescenta, o juízo é que vem acrescentadas as pragas que estão descritas aqui neste livro. E para quem aí tira, o seu nome vai ser tirado aí do livro da vida e vai ser tirado a oportunidade de comer da árvore da vida. E deste modo, todo aquele que traz um ensinamento contrário à palavra de Deus, ele vai perder o direito da vida eterna. Então, em suma, meus irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, todo aquele que se levanta como um líder e traz um ensinamento que é contrário à palavra de Deus, e ali se ajuntam outros líderes ao seu redor, dando completa autoridade para ele, isso aí é o assolador que vem nas asas da abominação. E como dito anteriormente, é um culto herético, adoração antipalavra, voltada para um homem e não para Deus. Isso é um ensaio apontando para tudo que o anticristo vai fazer no futuro. Então, todas as vezes que vemos pessoas como esse homem aí que eu citei, o José Miranda de Jesus, são aí pessoas que vêm como um reflexo, um tipo, uma figura daquilo que vai acontecer no futuro em uma escala maior. José Miranda de Jesus não foi o primeiro que se levantou aí dizendo que era o Cristo, e ele também não vai ser o último. E vocês podem ter certeza que à medida que as profecias, tanto do livro do Apocalipse quanto do livro do profeta Daniel, começarem a se cumprir, muitos assoladores com abominações irão aparecer, tirando o foco das pessoas do Cristo, da sua palavra, e levando essas pessoas aí como ovelhas desgarradas para uma adoração contrária e anti-palavra. Fique com as Sagradas Escrituras, fique com a Bíblia, porque se você ficar com a Bíblia, você terá um norte, você será iluminado pela palavra de Deus. Mas não acredite em tudo que você ouça. É necessário que você seja aí como os crentes bereanos, analise os ensinamentos e veja se aquilo que está sendo pregado concorda com as Santas Escrituras. Isso é um ensaio, como eu disse para vocês, apontando para tudo que o anticristo fará. E isso revela para nós que nós já estamos no tempo do fim. E se nós estamos na geração do tempo do fim, na geração do escatom, é necessário que nós nos preparemos. E a única forma de nós estarmos preparados, como eu disse anteriormente, é nos mantendo na palavra, guardando os mandamentos de Jesus, guardando a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. A fé apostólica, a fé pentecostal que foi apontada pelo reverendo William Branham, é isso que nós temos que manter puro, a palavra de Deus. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.